Tá chovendo fake news. Verdade, nós temos um país livre que as pessoas têm direito de ir e vir. Não adianta fazer um programa e colocar médicos cativos de outros países que só podem exercer naquele local. Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre aqui dentro? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por que? Pergunta. Vocês estiveram no governo? Vocês são o governo. Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos, deputados, 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Passando toda a rede infraero, então, para a iniciativa privada. Então, os próximos anos aí vão ser muito interessantes no que diz respeito a concessões, a parcerias com a iniciativa privada. São pontos importantes dentro do projeto anticrime, então nós vamos continuar essas conversações nos próximos dias. O que foi, ministro? Ministro, a senhora vai sair do governo? O rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Para além da doideira que nós já comentamos ontem, o governo Bolsonaro também precisa ser avaliado pelas ações concretas em termos de políticas públicas tomadas pelos seus diversos ministérios. É isso que nós vamos fazer hoje. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livro de Notícia dessa terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Como você está acompanhando, esta semana estamos fazendo um grande balanço do ano. Na segunda, já analisamos o primeiro ano de governo Bolsonaro em seus aspectos políticos. Hoje chegou a vez de fazer um balanço das ações do Ministério. Para deixar mais divertido, a gente resolveu dar notas e, para isso, ouvimos uma série de associados do Livres, inclusive alguns dos quais preferiram não se identificar por razões profissionais, mas nós vamos computar a nota e trazer o comentário deles para você. E estou aqui com nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal, que também vai participar dessa avaliação, vai dar notas para o governo Bolsonaro e, ao fim, vamos saber se Bolsonaro passou de ano, né? Vamos ver. Para começar, a gente pediu para Paulo Gontijo, nosso diretor executivo que escala o time do Livres, avaliar a escalação que Bolsonaro montou em seu ministério. Gontijo, que nota você dá para a composição da equipe do governo Bolsonaro? Bom, esse ano foi o primeiro ano que a gente consegue ter uma visão mais clara do jeito Bolsonaro de montar a equipe. Como os ministérios foram organizados, agrupados, e ao invés do tradicional toma lá da cá dos partidos, foi o toma lá da cá dos grupos ideológicos que compuseram essa campanha. Teve o Ministério do Olavismo, teve o Ministério dos Militares, teve o Ministério do Agro, teve o Ministério mais por frente parlamentar, na verdade, do que por partido. E a dificuldade disso foi coordenar os esforços. Muito MP caducando, pouca concentração de esforço, 3 propostas diferentes da reforma tributária que não andam. Então, um grupo muito heterogêneo, muito pouco coordenado, muito verticalizado, o comando no presidente, um ministro da Casa Civil esvaziado e trocas de gente que age muito pouco institucionalmente. Os ministros da Educação, por exemplo, e do Meio Ambiente tendem a bater muito mais boca no Twitter do que entregar resultado. Então, é um governo ainda muito retórico, um ministério muito pouco técnico, por assim dizer, em muitos ministérios, com salvas exceções aí na economia, infraestrutura, agricultura, talvez, mas um governo que tentou fazer uma coisa sem passar pelos partidos, fazer uma espécie de bypass, e que ainda não funcionou, apesar de alguns gols, principalmente na área econômica, como governo muito pouco operacional. Por isso minha nota é 5. Magno, e aí, o que, é que você acha do comentário do Gontijo? Nota 5, você acha que... Eu acho o comentário justo, eu acho a nota justa. Eu dei nota 6, porque eu acho que havia ali
uma boa intenção de fazer coisas diferentes. Veja bem, fazer coisas diferentes nem sempre significa que você vai fazer uma coisa boa. Mas você tem um diagnóstico de que a forma como as coisas vinham sendo feitas não era muito boa. E, de fato, havia, por mais que eu seja um defensor da coalizão, da formação de coalizões, havia uma cultura muito ruim de distribuição. A forma de construir essas coalizões era muito ruim. A gente sabe, não adianta... a gente cansava de ouvir falar os políticos dizendo, olha, estamos fazendo aqui uma aliança programática, e a gente sabe que jamais foi feita uma aliança programática no Brasil, com raríssimas exceções. As alianças de composição de governo, principalmente aquelas feitas depois das eleições, quando o presidente está para tomar posse, são sempre negociadas em termos de cargos de segundo e terceiro escalão, quem fica com estatal A ou B, se a negociação é de porteira fechada ou de porteira aberta, ou seja, se o partido leva todos os cargos daquele ministério ou não. E pelo menos havia nesse novo governo a ideia de que isso era errado e que a gente ia fazer alguma coisa diferente. É claro que aí você teve, como o Gontijo bem pontua, você tem outros grupos favorecidos, não foram os partidos políticos, mas são grupos ideológicos, é o grupinho da galera da internet que apoiava o Bolsonaro, eram os indicados pelo Olavo de Carvalho, mas eu dou esse ponto de benevolência ali, pelo menos havia um diagnóstico correto, mas de fato a execução foi ruim, com raríssimas exceções, o time é muito, muito fraco. Bem, isso então nos dá uma nota de 5,5 para a formação da equipe do governo Bolsonaro. O próximo critério é a economia. A economia que é tão comentada, a equipe do ministro Paulo Guedes, que foi anunciado desde a campanha eleitoral. E a gente vai começar essa avaliação ouvindo 2 economistas associados do Livres, o nosso conselheiro Leonardo Regazzini, que é professor de economia da UFAM, e Daniel Duque, que é, além de associado do Livres, doutorando em economia e pesquisador na FGV e na PUC. Vamos ver. Fala, mano. E aí, pessoal? Bom, um ano de governo Bolsonaro eu acho que já dá para fazer as primeiras avaliações. O Mano me pediu que avaliasse o trabalho do Ministério da Economia, mais especificamente dando uma nota de 0 a 10 para o ministro da Economia, Paulo Guedes. E bom, vou começar pela nota. A minha nota para o ministro Paulo Guedes é uma nota 8. Acho que todos nós tínhamos expectativas muito positivas em relação ao trabalho do ministro Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, e acredito que, de um modo geral, essa equipe tem entregado bons resultados. Em primeiro lugar, a gente tem que falar, é claro, da aprovação da reforma da Previdência, um tema muito importante e super urgente para o Brasil. As despesas previdenciárias estavam comprimindo completamente as outras despesas públicas no Brasil, a situação era gravíssima, e a reforma da Previdência permitiu a gente encontrar um modo de lidar com essa questão, pelo menos ao longo dos próximos anos. Além disso, parece que as outras medidas adotadas pelo Ministério da Economia, pelo menos na minha opinião, vão na direção correta. As MPs da descentralização, do gatilho, as PECs da descentralização, do gatilho, a MP da liberdade econômica, que inclusive foi aprovada, com algumas mudanças, mas foi aprovada. Acho que tudo isso vai na direção daquilo que nós liberais acreditamos e defendemos. Faltou empenho em sustentar outros avanços que foram deixados de lado. Faltou empenho em passar uma reforma dos militares mais forte, com maior rigor fiscal. E houve bastante desorganização da equipe econômica em relação às outras reformas. Principalmente aí a reforma tributária, que era vista como a principal depois da reforma da Previdência, e acabou ficando para 2020 e nem se sabe ainda qual a proposta exatamente. Se às vezes deram sinais de que voltaria a ser PMF, o que é um péssimo imposto, aí às vezes não, aí alguém falava que não era bem isso, e no final das contas nem se sabia qual seria a proposta, e ainda não se sabe qual é a proposta do governo para essa reforma tributária, que é super importante para a retomada do crescimento. Então eu diria que a nota do governo nesse 2019 foi uma nota entre 6 e 7. Acho que seria aprovado, passaria de ano, mas precisaria de uma PF, alguma recuperação aí para melhorar a sua atuação no próximo ano, 2020 e em diante. Magno, a gente vê aí o Léo um pouco mais otimista, o Duque um pouco menos, mas os dois têm um diagnóstico parecido e o ponto de crítica principal foi o mesmo.
a falta de uma reforma tributária, de uma proposta concreta para a reforma tributária, que na prática fez com que no Congresso a coisa fique fragmentada em várias propostas e num tema tão delicado, isso acaba dificultando que algo ande concretamente nessa área. Dar a nota, no final das contas, em questões como essa, acaba sendo uma posição muito subjetiva, né? Apesar de a gente ter avaliações bem parecidas, as notas seriam diferentes. A minha foi parecida com a do Léo. Eu acho que houve o ministro Paulo Guedes conseguiu construir uma equipe muito boa, recebeu um nível de autonomia sobre o qual eu era muito cético durante a campanha e mesmo durante a formação do governo. Eu acreditava que mesmo que Bolsonaro fosse eleito, ele enquadraria Paulo Guedes, tentaria trazer Paulo Guedes um pouco mais em linha com o que defendeu durante a sua vida, Bolsonaro defendeu durante a sua vida, que era uma visão de economia um pouco mais estatista, um pouco mais protecionista. Mas isso acabou acontecendo com a reforma da Previdência dos militares, né? Sim, no final das contas, houve momentos em que o governo abertamente trabalhou para questões contrárias, posições contrárias ao que a posição do feeling liberal trabalharia, mas de modo geral, dada a distância que, mesmo durante a campanha, declaradamente havia entre o que pensa Paulo Guedes e o que pensa Bolsonaro, as ações do governo no campo econômico foram majoritariamente do lado de Paulo Guedes. E muitas das ações que estão sendo feitas de desburocratização, de simplificação, vêm sendo feitas no terreno infralegal. Então são coisas que às vezes não chamam a atenção, mas que têm um potencial gigantesco. Eu acho que ainda há um potencial não realizado. Eu acho que o país, em muito disso se deve à própria postura do presidente e do seu redor. Tem uma questão de confiança complicadíssima, mas nos grandes temas, reforma da Previdência, desburocratização, a avaliação está correta. Eu compartilho da visão do Léo e do Duque de que falta ao governo convicção em alguns temas. Não havia, e parece muito claro hoje, que não havia um plano de governo preparado durante as eleições. Há uma certa hesitação com que propostas de previdência a gente vai, que propostas de tributária a gente vai. Não, e havia algumas metas meio megalomaníacas, né? Trilhões para tudo. A gente já comentou aqui algumas vezes no livro de notícia como que a gente começa a ver, de repente, a transformação novamente do ministro da Economia em animador de torcida, né? Que ele vai lá, se encontra com investidores, se encontra com o pessoal da Faria Lima e coloca as metas e todo mundo adora, mas no decorrer do ano a gente vê que as metas eram irrealizáveis. Ainda assim, primeiro ano de governo, eu acho que a gente ainda pode dar uma certa recompensa pelas intenções. Como eu tenho uma certa recompensa pela intenção de Bolsonaro de fazer diferente, eu acho que há mérito nessa postura de Paulo Guedes de dizer, olha, é isso mesmo, nós vamos privatizar, o país teve uma agenda por uma década, por mais de uma década, e agora a gente vai tentar uma agenda diferente, que foi a agenda votada nas urnas, e ninguém pode negar isso. Não há estelionato eleitoral na agenda econômica do governo. Paulo Guedes foi à televisão e inúmeras vezes disse que queria fazer e está fazendo. No entanto, é claro que a gente gostaria de ver uma força maior nessas pautas e, é claro, em alguns casos, essa pauta foi derrotada pelo que é o presidente, pelo que é o entorno do presidente. E no caso das privatizações, parece que a coisa está vagarosa demais, né? A gente acaba o ano tendo saldo de uma estatal a mais. Como governo, é um governo fraco politicamente. Como governo, é um governo fraco politicamente. Como é um governo pouco convicto de suas pautas, e aí a gente está analisando o governo em geral. Quando você tem questões, não é um governo que é instintivamente liberal, não é um governo liberal, é um governo que é liberal quando não estão vendo, aparece lá uma pauta liberal, é um governo que é liberal no convencimento, não é no instinto.
E é um governo que, quando as questões vão para o Congresso, quando precisa construir uma coalizão que envolva mais ministérios, tem dificuldade. Você tem lá o presidente do Correio que se declarou contra a privatização, uma hora ou outra aparece alguém na equipe que é contrário à privatização, que é contrário a políticas muito óbvias, porque tem esse ranço estatista, tem esse ranço nacionalista, tem uma ideia geral de que há questões, que há atividades estratégicas que devem ficar sob o comando do Estado, diga-se, do comando dos políticos. Então, é um governo, como a esquerda diz, está em disputa. Eu passei a minha vida na universidade durante o primeiro governo do Lula e se dizia muito, né, que era um governo em disputa, que a extrema esquerda gostaria de fazer com que o governo fosse ainda mais de esquerda. Então, para os liberais, observando o governo do Bolsonaro, eu acho que é isso. A gente tem o Ministério da Economia com o qual eu acho que os liberais estão bem alinhados na maioria das pautas, por mais que discordemos dessa tática política de jogar a expectativa para cima e depois vir com um resultado pequenininho. Nós temos um governo que jamais foi e nunca fingiu ser liberal. Então, a gente tem que conviver com isso. E qual é a sua nota para o Ministério da Economia? Cheio de otimismo, é a nota 8. O que dá uma média de 7,5. O próximo ministério é outro que é muito falado, que na formação da equipe foi chamado, assim como o Ministério da Economia, de um super ministério, e que, segundo todas as pesquisas, é o ministério mais popular do governo Bolsonaro. É o caso do Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro. E a gente vai analisar vai começar a analisar esse trabalho com a avaliação do deputado federal Alex Manente, associado do Livres. O desempenho do Ministério da Justiça nesse ano de 2019, na nossa avaliação, é nota 8, porque ele tem cumprido papéis importantes para a sociedade brasileira, como combate à corrupção e impunidade através dos projetos que nós aprovamos aqui na Câmara dos Deputados e também nos índices de violência urbana que tiveram queda nesse último ano. É importante continuar atento a todo o trabalho que está sendo desenvolvido e fazer com que ele possa, de fato, cumprir o seu papel perante a sociedade. Nota 8 para o Ministério da Justiça. Bem, como você conferiu, Alex Manente dá nota 8 para o Ministério da Justiça e um colaborador do Livres, que por razões profissionais preferiu não se identificar, também colaborou conosco nessa avaliação e deu a nota 6,5 para o Ministério da Justiça. Está menos otimista com a velocidade com que andam as coisas, especialmente na integração de boas práticas entre as secretarias de segurança pública em todo o Brasil. Magno, qual é a sua avaliação sobre esse primeiro ano do ministro Sérgio Moro? Teve a aprovação do pacote anticrime, mas acabou sendo um pouco desidratado em relação à proposta original. O pacote anticrime, um pacote bastante desidratado, na maioria das pautas, da maioria das questões contidas no pacote anticrime. Eram questões que, na minha avaliação, eram positivas, abordavam, o diagnóstico estava correto. Talvez não eram as posições que mais receberam a atenção da mídia, e acho que as questões mais polêmicas, por exemplo, o exclusão de licitude, né? Excludente de licitude. A gente já falou algumas vezes aqui, era um ponto ruim, eu acho que era um ponto que deixava, num país onde já há tantos problemas com o comportamento dos agentes do Estado, com a polícia, por exemplo, é ruim que a gente abra ainda mais possibilidades para que policiais que ajam em má conduta deixem de ser punidos. Eu acho que o Brasil precisa caminhar para o outro lado, a gente precisa caminhar para uma situação em que os policiais, os agentes do Estado entendam que há uma diferença óbvia entre eles e os bandidos e não tentar igualar
a falta de punição que a gente faz que a gente aplica aos bandidos, né? Muito poucos bandidos são punidos, a gente aplica aos policiais também. Mas houve um efeito nefasto aí, porque a atenção da opinião pública acabou se concentrando em pontos ruins, e é positivo nesse ponto, é positivo que a gente tenha concentrado a nossa atenção ali, porém a gente ignorou outros pontos que eram importantes no pacote proposto pelo ministro Sérgio Moro. A questão aí é o seguinte: como dar nota, fazer avaliação, são coisas bem subjetivas, elas são também dependentes do quanto a gente esperava de cada um. Quando as suas expectativas são baixas, o retorno, mesmo que o retorno seja baixo, não há tanta decepção. Como a expectativa em relação a Sérgio Moro era altíssima, pelo trabalho que ele conduziu à frente da Lava Jato, pelos resultados, pela firmeza com que ele se comportou à frente da operação, a gente tinha expectativas muito altas. O que aconteceu nesse ano à frente do Ministério da Justiça foi que Moro, de fato, passou a ser um agente político. Nenhuma surpresa aí para quem... Virou ministro. Virou ministro, para quem acompanha a política entende que o Ministério é um cargo político. Não há nenhuma surpresa, porém, muitos dos apoiadores de Sérgio Moro e muitos analistas políticos avaliavam que Sérgio Moro teria certa independência, quando de fato não foi isso que aconteceu. A postura política dele foi de subserviência. Total submissão ao poder do presidente da República, como é comum, né? É comum a gente esperar que o ministro respeite seu chefe, que é o presidente da República, aquele que tem o poder de demiti-lo, mas... No entanto, a expectativa era que o Sérgio Moro chegava no governo indemitível, né? Por todo o seu capital político adquirido como juiz e, enfim, chegando com status de super-ministro, né? Com poderes... Sérgio Moro poderia fazer na área da justiça o que Paulo Guedes faz na economia, né? Houve diversas ocasiões em que repórteres diziam a Paulo Guedes: mas Bolsonaro não acredita nisso. Paulo Guedes falava: olha, mas eu acredito. E bola pra frente. O ministro sou eu acredito, eu acho que sim, não, depois eu falo com o presidente, bola pra frente. Há inúmeros relatos de reuniões no Palácio do Planalto, em que Paulo Guedes se coloca explicitamente contrário à tese do Bolsonaro e diz: olha, presidente, é necessário. O Bolsonaro diz que não é, ele diz não, vamos aqui, e parte para o embate com o presidente. O que se vê publicamente é Sérgio Moro politicamente, visivelmente fragilizado, e por isso tentando ali, fazendo um jogo político com o presidente, tentando mostrar claramente que está no time do presidente. Talvez uma coisa até independente dele, quando começa a se ventilar que ele poderia ser um adversário do seu chefe, ele quer se colocar ali dizendo: olha, eu sou o jogador do time, não sou candidato à presidência. Mas foi uma atuação frustrante. Eu acho que Sérgio Moro poderia, com todo o peso político que carrega, com toda a popularidade que carrega, Sérgio Moro permanece a figura pública mais popular do Brasil hoje. Mais popular que o próprio presidente. Mais popular que o próprio presidente, mais popular que Lula. Poderia ter feito mais. Poderia ter empurrado mais suas pautas, poderia ter levado adiante as pautas de reforma da polícia, reforma do judiciário, questões que ele já levantou anteriormente. Surfou muito bem nos números de criminalidade que vão melhorando. Eu acho que está para ser visto se os números são decorrência do seu trabalho ou não. Se são decorrência de um trabalho que começou a ser feito antes, eu acho que é cedo para analisar isso. Eu vou dar a Sérgio Moro, na parte boa, a mesma ressalva que dou a Paulo Guedes na parte ruim, né? Eu acho que é muito cedo para a gente culpar Paulo Guedes pela demora na recuperação do PIB e no desemprego, mas também acho muito cedo para a gente atribuir a Sérgio Moro os louros da melhora nos índices. Então vamos ver, mas da minha parte fica uma decepção grande por ele não ter se colocado de uma maneira mais altiva, mais propositiva. E qual que é a nota? 6, nota 6. Nota 6, então temos uma média de 6,8 para o Ministério da Justiça. O próximo assunto é também muito importante e tivemos a análise de duas pessoas muito ligadas à área. Estamos falando do Ministério da Educação, onde vamos ouvir a avaliação do nosso deputado federal Tiago Mitrô, que é membro da Comissão
de Educação na Câmara dos Deputados, e do economista Daniel Duque, que se dedica muito ao estudo das políticas públicas de educação. O governo Bolsonaro tem tratado o MEC como uma das suas batalhas ideológicas e tratando ali principalmente, como eu mencionei antes, de assuntos que são periféricos e não estão diretamente relacionados à melhoria da qualidade da educação. Apesar de que algumas brigas boas foram compradas, como a reestruturação do ensino superior brasileiro, apesar de ainda não ter sido oficialmente apresentado na Câmara, e também de adoção de um discurso com o qual eu concordo, que é a priorização da educação básica aqui no Brasil. Então, esses são elementos que eu considero positivos no MEC, mas que, infelizmente, especialmente devido à atuação do ministro, acabaram ficando em segundo plano ao longo deste ano, e por isso espero que haja uma mudança significativa na gestão do MEC, com a troca do ministro Weintraub, para que a gente possa iniciar um novo tempo no comando da educação brasileira. Por isso que eu coloco que a nota do MEC esse ano, para mim, de 0 a 10, uma nota 4. Ainda tem muita coisa para ser melhorada. Bom, o Ministério da Educação, hoje comandado pelo ministro Weintraub e antes comandado pelo ministro Vélez, é provavelmente uma das pastas com pior desempenho no governo Bolsonaro. A gente teve aí um histórico de paralisia institucional, várias confusões internas, várias demissões, passagens curtas de gestores importantes, em cargos importantes. Eu acho que, enfim, há uma tentativa de recolocar a universidade aí no país, discutir essas coisas. Isso eu acho que é algo que se salva nessa pasta. Houve a realização do Enem, que depois do início do ano conturbado em relação à editora que imprimia, enfim, ela faliu. A gente teve alguma incerteza em relação à aplicação do Enem, e bom, houve o Enem. Eu acho que isso também é uma coisa positiva. Então acho que no final dá para dar uma nota 4 para a pasta de educação. E enfim, tomara que melhore muito nos próximos anos, senão a gente vai ficar bastante para trás. E você falar que a gente já está lá. Bem, a gente vê aí uma avaliação dura, mas, convenhamos, muito merecida, né? O Ministério da Educação tá realmente uma vergonha para todo o país. A gente já falou sobre isso na semana passada aqui no Livre Notícia. O ministro Weintraub, a grande verdade, ele não tem a mínima condição de permanecer no cargo. Vem fazendo um papelão, né, Magno? Não tem. Mínima condição de ter ocupado aquele cargo em algum momento. Pela segunda vez no ano, o presidente Jair Bolsonaro nomeia alguém para ser ministro da Educação que não tem a menor condição. Os dois, na minha visão, vão ficar marcados por 2 embates particulares com 2 deputados em visitas ao Congresso Nacional. Primeiro, Vélez, marcado pelo embate com Tabata, em que Tabata diz: ministro, depois de 100 dias de trabalho, ministro, só nos apresente o planejamento estratégico do seu ministério, ele não tinha nada a dizer. E agora, mais recentemente, me trocou com o Weintraub, que diz: olha, ministro, por mais que eu simpatize com algumas das propostas trazidas pelo seu ministério, o senhor não tem a menor capacidade de permanecer à frente, o senhor cria problemas em situações onde problemas não eram necessários, o senhor não consegue transmitir uma política com credibilidade, há muitas trocas de lideranças no primeiro escalão do Ministério, só no comando do Enem já foram 4 mudanças. A gente não consegue nomear, a não ser com a exceção do Futurice, que ainda não está longe de ser implementado. Não, está longe até de ser um projeto concreto. Quais são as mudanças dos projetos de lei concreto? Quais são as formas dos fundos de financiamento das universidades? Nada disso foi detalhado, né? O Futurice é, no fim das contas, uma carta de intenções, de boas intenções, que vão no caminho certo, mas que está muito longe de ser um programa de fato aplicável, né? Não tem nem o que ser votado ainda na Câmara. E até o momento, o ministro Weintraub vai ficando mais lembrado pelas suas performances no YouTube do que pelas políticas que efetivamente apresenta. Então, que nota ele merece? Não dá para salvar nada ali. Um trabalho de meses culmina com uma carta de intenção em alguns vídeos patéticos na internet. Nota 1. Nota 1. Então a média do ministro fica em 3. Ministro Weintraub, reprovado.
Agora a gente vai passar da educação para outra área fundamental, a saúde. Quem analisa para a gente são 2 médicos associados do Livres, a doutora Roberta Grabert e o doutor Arthur Brito. O mundo inteiro se volta para a atenção primária em saúde. Aqui no Brasil, eu fui conversar, inclusive, com o ministro e ele me contou que não, que a meta esse ano era a assistência média, né, que é hospitalar. Por quê? Por causa da judicialização em saúde, que é uma coisa grave que a gente vai ter que pensar, inclusive pode ser um primeiro momento para a gente repensar um pouco a estrutura do SUS. Mas em vez de fazer isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai melhorar os hospitais no Brasil e a assistência primária, ela sempre está na pauta, porque nós somos um país gigantesco, que não tem nem sequer saneamento, e eu acho que para a saúde, a melhor notícia desse ano foi o marco regulatório do saneamento básico, que está muito bom, e eu espero que a saúde pegue uma carona nisso na parte de regionalização. Lá no SUS, né, há 30 anos a gente fala em formação de redes de saúde, regionalização, nunca foi feito. E eu também não estou vendo ainda uma força do governo para fazer isso, mas espero que eles se inspirem lá no saneamento e a gente consiga fazer a regionalização em saúde. Eu acho muito perigoso um governo ideológico, porque ele contamina tudo, e vocês do Livres devem ter acompanhado a história da cannabis. Então a gente tem um governo onde a política nacional de álcool e drogas sai da esfera da segurança pública, que é óbvio que ela precisava sair, porque a gente tem muitas questões de saúde, só que em vez de vir para o Ministério da Saúde, não, vai para o Ministério da Cidadania, porque lá existe um médico, um cidadão, que é favorável à ideologia do governo. Ou seja, ainda falta, gente, evidência. Então, fazer políticas públicas baseadas em evidências e usar os modelos dos outros países. Bom, em um governo tão criticado pela sua atuação na área social, acho que o ministro da Saúde se saiu relativamente bem. Por isso, recebe uma nota 7, passa por média. Talvez a principal vitória do ministro nesse ano tenha sido a aprovação, apesar de com muitos contratempos, da medida provisória que cria o Médicos pelo Brasil. O ministro Mandetta, que teve uma atuação importante na época da criação do Mais Médicos, uma atuação crítica, mas apesar disso, sendo médico, tendo vivido a realidade do Sistema Único de Saúde, sabe da desassistência em áreas espalhadas pelo país e por isso cria um programa, que é o Médicos pelo Brasil, propõe a criação de um programa que resolve muitos dos problemas que o Mais Médicos tinha. Então, talvez essa tenha sido a principal bola dentro. Magno, esse é um ministério mais discreto em relação à média do governo Bolsonaro, o que não necessariamente quer dizer algo ruim, né? Exatamente. Eu acho que a gente, quando se trata desse governo, a gente está adotando a questão, adotando a posição de quanto menos barulho, talvez seja melhor. Por mais que você não saiba dizer se está indo tudo bem ou tudo mal, só de você saber que ele não está atrapalhando as outras coisas, já é melhor. Só de saber que não há um ministro ali atrapalhando outras frentes do governo, já é melhor. O Ministério da Saúde tem sido discreto, há críticas à atuação, por exemplo, do Ministério da Saúde em relação à divulgação de campanhas. Houve uma polêmica com a cartilha de educação sexual, que é uma pauta importante do presidente Bolsonaro. A questão da cartilha de educação sexual, havia uma questão da campanha educacional sobre o HIV também, onde o casal gay foi retirado da campanha e o público gay é um dos públicos foco desse tipo de campanha. Então a gente vê aí também um pouco de... E historicamente o Brasil se tornou uma grande referência nas políticas de combate ao HIV, né? Sim, mas quando você tem a necessidade de falar para o público para quem você precisa falar, não é à toa, que não é por uma questão de identitarismo que o público gay aparece nas campanhas de HIV, mas porque há uma base científica, uma necessidade de política pública para esse público.
a pauta social do governo aparece. Por outro lado, a gente tem um governo, pautas no Ministério da Saúde, que, por exemplo, e como bem destaca o Arthur, a gente reconhece a necessidade de médicos em alguns lugares. Há um esforço explícito do governo em manter alguns dos médicos que vieram ao Brasil através dos Mais Médicos, romperam... Mesmo com o fim do programa. E o programa, há várias críticas a se fazer pelo programa, em primeiro lugar, porque, né, escravizava os médicos de forma figurada, claro, mas você entregava aos médicos apenas uma fração do custo deles para o Brasil, você entregava... E sendo conivente com a política de tutela por parte do governo cubano. Sim, em relação a... Não há alguns paralelos que a gente pode fazer em relação em comparação do que o governo cubano fazia com os médicos, e nenhum deles era uma boa política, né? Você tinha no próprio Brasil os senhores que alugavam seus escravos, você tinha na Alemanha Oriental o regime que trocava presos por dinheiro, e nenhuma dessa comparação é uma boa comparação, e é basicamente o que o governo cubano fazia. Você pode ter acesso às pessoas do meu país, você pode oferecer emprego às pessoas do meu país, desde que você deposite a maior parte do salário deles, do custo deles para você, na minha conta. O que, em se tratando de governo cubano, vale dizer que, por mais absurdo que pareça para nós, configura um avanço, porque a ditadura cubana chegou até a vender sangue, né, e extrair sangue de forma forçada de pessoas presas em campos de concentração, inclusive homossexuais, durante o início da ditadura Castro, a vasta documentação da ONU sobre esse tema. Enfim, é muito triste. Por mais que se entenda que havia questões gravíssimas nesse trato com Cuba, havia e supriam um contingente de médicos necessário no Brasil. Então, há o mérito de reconhecer que os médicos eram necessários, a gente precisaria da permanência deles, e há a proposição de um programa novo para substituir os mais médicos. É uma medida boa, porém, a gente vê ali, nas medidas educativas, uma presença da pauta social do governo de uma forma absolutamente desnecessária e danosa. E qual a nota? Minha nota é nota 5. 5. Então ficamos com a média 6 na área da saúde. Falando em pauta social do governo, a gente vai falar sobre uma das ministras mais famosas e polêmicas e a segunda ministra com maior popularidade, segundo pesquisa Datafolha, do governo Bolsonaro, que é o caso da ministra Damares, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Quem vai analisar para a gente é a nossa líder livres, Cris Monteiro. Vamos falar hoje sobre a ministra Damares Alves, que é a chefe do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Numa pesquisa recente do Instituto Datafolha, mostra que Damares é a segunda melhor avaliada do governo Jair Bolsonaro, perdendo apenas para Sérgio Moro e à frente de Paulo Guedes. Eu fui dar uma olhada no site do Ministério e, de fato, tem uma série de programas, por exemplo, de enfrentamento do abuso sexual de menores e adolescentes, de inserção de idosos e de prevenção de violência contra as mulheres. O que me fez falta ao navegar no site do Ministério são os indicadores de desempenho, para saber se os programas que estão sendo desenvolvidos, de fato, estão atacando o problema. A ministra, ela gera muita polêmica com suas falas, né? Ela se declara uma religiosa e eu acho que ela fala bastante com esses brasileiros mais conservadores e mais religiosos. Eu gostaria que a ministra pensasse políticas públicas para todos os brasileiros e não só essa parcela da população que é conservadora e religiosa. Por exemplo, a ministra sugere como prevenção à gravidez precoce que os jovens não façam sexo, que os jovens esperem o casamento. Eu não tenho certeza se isso é razoável à luz da modernidade. Eu preferiria que os jovens fossem educados sobre a sua vida sexual e sobre prevenção de gravidez. Então, a ministra talvez seja tão bem avaliada porque ela está falando alto com os corações dos brasileiros, conservadores e religiosos. Ministra, eu gostaria que você falasse com todos os brasileiros, inclusive com aqueles que pensam em liberdade de forma mais ampla e não somente os conservadores. A minha nota para a ministra é nota 6.
Eu vejo na ministra Damares muito mais o levantamento de questões menos importantes. É quase uma ministra bandeira, né? Ela levanta umas bandeiras, ela é um símbolo. No entanto, o potencial destrutivo do ministério dela é muito mais reduzido. Não tem como comparar o que são as declarações ruins da ministra Damares às iniciativas um pouco sem jeito, como recentemente quando ela levantou uma questão importante, mas de uma forma totalmente estrambelhada, né, do silêncio das mulheres. Deixou de dar uma entrevista. Ninguém entendeu, aí depois eles esclareceram. Não, e vale dizer, a ministra Damares, em que pese toda a nossa discordância ideológica, acaba sendo vítima de algumas atitudes lamentáveis por parte da militância da esquerda. Claro. Se a ministra Damares fosse militante de outras bandeiras, seria visto com mais complacência, com mais entendimento, e com o qual, claro, se você é uma mulher e não é de esquerda, você é homem, né? Então você não merece nenhuma irmandade, nenhuma sororidade por parte das militantes de esquerda. O potencial destrutivo do ministério dela é reduzido. As questões que ela levanta, por mais que sejam... mais que a gente discorde, por mais que eu discordo frontalmente de quase tudo que ela já declarou desde que assumiu o ministério, o potencial destrutivo dela é menor. Não tem como a gente comparar a atuação da ministra Damares com a atuação do ministro Weintraub, que de fato tem um orçamento gigantesco nas mãos, tem um potencial destrutivo maior. Então eu permaneço na neutralidade da nota 5 ali. Não foi mal, nem foi bem. Com sua nota, a gente fica com a média 5,5. No meu tempo de colégio, isso era abaixo da média. No meu colégio. Bem, analisado o Ministério de Damares, que, como o Magno sublinhou, acaba não sendo tão poderoso a ponto de causar desastres. Agora a gente vai para um tema que talvez cause alguns, que é o caso do Ministério das Relações Exteriores e da atuação do chanceler Ernesto Araújo. Nesse caso, nossa associada, também por razões profissionais, preferiu não se identificar e deu uma nota. O que é que você acha, Magno? Eu acho que é uma nota ainda um pouco acima do que o ministro Ernesto Araújo merece. Ao contrário da ministra Damares, além das declarações absolutamente esdrúxulas, o potencial destrutivo do Ministério das Relações Exteriores é bem grande. Não só pela imagem de Brasil que projeta, mas também porque ele de fato tem poderes de negociação, tem um poder de representação, tem um poder de ser a voz do Brasil em algumas instâncias relevantes. E a imagem que eles desejam projetar, as amizades que eles querem cultivar, as ideias que motivam a ação do ministro Ernesto Araújo em seus encontros, em seus pronunciamentos, são absurdas. Né? São absurdas. O Brasil não quer fazer parte do grupo de nações de Hungria e Polônia. Não são o nosso modelo de nação. A nossa ideia de diplomacia com o país mais poderoso do mundo não é enviar o filho do presidente para ser o nosso embaixador. Que loucura é essa? Como você subverte toda uma ordem de um procedimento que há no Ministério das Relações Exteriores, no perfil da diplomacia brasileira, está completamente na doideira, no feeling, na vontade de não sei, na vontade de você se colocar como diferente da ordem estabelecida. Não, e com mantras irreais também, né? Com globalismo, como se houvesse uma grande teoria conspiratória do Jorge Soros para dominar o mundo. Um
um cara direto de uma página doida de comentários da internet, de alguém no comentário do Facebook, e colocando como o representante da diplomacia brasileira, hostilizando diretamente a forma como a diplomacia é conduzida, ou como sempre foi conduzida historicamente. É uma daquelas, de novo, uma daquelas escolhas infelizes com grande potencial destrutivo. Não há nada a se salvar dessa atuação do Ministério das Relações Exteriores. A gente acreditava que havia uma articulação especial ali junto à presidência dos Estados Unidos, que havia uma ligação pessoal entre a equipe de Jair Bolsonaro e a equipe de Donald Trump, o que não é verdade, porque eles acabaram de taxar alguns dos produtos que a gente é mais forte na exportação. Então, não há nada a se salvar dessa estratégia maluca do Ministério das Relações Exteriores. E qual a sua nota? Nota 1. E assim ficamos com a média de 1,5, reprovadíssimo o chanceler Ernesto Araújo. Não devia sequer ter assumido esse cargo. Até porque, como o nosso conselheiro já falou várias vezes, Paulo Roberto de Almeida, é até uma quebra da hierarquia, né? Você coloca um diplomata que é inexperiente e... Para comandar diplomatas de nível mais sênior, então você tem pedidos de aposentadoria em massa, alocação de diplomatas super experientes em funções menos importantes, tudo porque uma decisão horrível do presidente coloca alguém absolutamente incapacitado para ocupar aquela posição no comando da diplomacia brasileira. Pois é, e uma das coisas que mais manchou a nossa imagem no exterior esse ano foram os desastres ambientais, especialmente a situação das queimadas na Amazônia e depois ainda o desastre do óleo nas praias do Nordeste, o que são questões relativas à pasta do meio ambiente, que é o que a gente vai analisar agora, começando com a análise da Nathalie Unterstel. E a nota que eu dou para o governo Bolsonaro no ano de 2019 na área ambiental é 1. Esse foi um governo que, com Paulo Guedes, Tereza Cristina, poderia ter nos colocado na vanguarda da questão ambiental no mundo, adotando os padrões da OCDE, negociando, enfim, a participação do Brasil em mercados, inclusive aí de carbono, enfim. E não foi isso que aconteceu. O que nós vimos foi um governo muito dedicado a combater o legado dos governos anteriores, também uma gestão que paralisou uma série de mecanismos que estavam indo muito bem, como o Fundo Clima, que ficou com quase 400 milhões de reais parados lá no BNDES, porque o MMA simplesmente não reuniu o conselho que toma decisões em relação a esses recursos. E nós vimos também uma redução expressiva do aparato de fiscalização, ou seja, para nós que acreditamos, né, que os privados eles têm que ter clareza em relação aos seus direitos, e obviamente aqueles que fazem direito, aqueles que atuam legalmente não podem ser colocados em desvantagem em relação a quem atua ilegalmente, se viram numa situação absolutamente desvantajosa. Então uma série de prejuízos aí foram contabilizados ao longo do ano, muito em relação ao desmatamento, que cresceu, que na verdade se acelerou esse ano de uma maneira muito expressiva, especialmente na Amazônia, e também as queimadas, uma grande crise em agosto, e na sequência a gente teve a questão do óleo no Nordeste, que mostrou um despreparo total da área ambiental, coordenada aí por Ricardo Salles, tanto em resposta à emergência, quanto também, enfim, de aproximação, de diálogo com as áreas de inovação, com os ecossistemas de inovação que poderiam e poderão ainda ajudar a gente a avançar nessa questão. A avaliação da Nathalie é devastadora, né? É devastadora, é mais forte do que a minha, inclusive. Eu dei nota 3 ao Ministério do Meio Ambiente, porque eu acredito que em algum lugar ali o sentimento caminha pro lado certo. Eu acho que a gente passou um tempo longo demais preso a alguns dogmas. Eu acho que nessa área, às vezes, é importante a gente pensar como conciliar a proteção ao meio ambiente com a produção, com o uso daquelas áreas, como a gente pode... Qual é a melhor forma de protegermos certas áreas. Eu tenho
eu tenho bastante resistência a certos dogmas da militância mais engajada nas questões do meio ambiente, que veem a preservação como sinônimo de intocabilidade, como sinônimo de não utilização de forma alguma. Como se usar sustentavelmente um espaço fosse abrir mão do uso do espaço. Como se a única forma da gente poder preservar o meio ambiente é nos abster por completo de estar naquelas áreas ou de fazer qualquer uso daquelas áreas quando as evidências parecem caminhar do lado contrário, mas de certa forma no Brasil isso vira um mito. Parece que a Amazônia é muito diferente de qualquer outra área de floresta no mundo. Há inúmeros exemplos ao redor do mundo de uso sustentável e de uso racional que ajuda até a preservar essas áreas, e no Brasil ainda é muito difícil falar nisso. Então eu dou 3 pontos ao Ministério do Meio Ambiente só porque em alguns momentos É curioso, né? O discurso mais racional, assim, naquele momento que você pede, ministro, explique o seu conceito de gestão para o Ministério. Ele consegue articular ideias que fazem sentido, né? O problema é a segunda página. Dada aqui a minha introdução e a minha justificativa de dar 3 pontos ali, todo o resto é desastroso, né? O ministro, a gente comentava que o Sérgio Moro entendeu rapidamente que seu cargo era político. O ministro Ricardo Salles compreende que seu cargo é político, mas ele enxerga a política num espectro muito restrito. Parece que ele está falando ali para 0,5% do eleitorado. E esquece que há 95%, 99,5% do eleitorado que está olhando perplexo, esperando que alguma racionalidade venha a imperar ali, que alguma flexibilidade, que a capacidade de conversar, que isso é a política, né? A capacidade de conversar, de entender outras posições, de chegar a um acordo. E nós vemos a constante derrubada de pontes, seja com aqueles que são mais envolvidos na área, sejam com as pessoas que estão lá na ponta executando essas políticas, sejam com parceiros internacionais do Brasil. Então a gente tinha o Fundo Amazônia, que basicamente, segundo todos os especialistas que você ouve, era um dinheiro colocado no Brasil a fundo perdido, que serviu durante muitos anos para que as ações do governo federal tivessem melhores equipamentos, não comprava carro, comprava equipamentos para a fiscalização ambiental, e o Brasil perdeu esse dinheiro por total inabilidade política do governo. Você tem o ministro Salles, que consegue razoavelmente explicar seus pontos quando tem a capacidade, possibilidade de dar entrevistas longas, mas que é um absoluto desastre quando precisa comunicar um ponto, comunicar as medidas que seu ministério vem tomando. Então, a postura que ele tem, a incompreensão que ele tem do papel que ele representa como ministro, coloca o seu ministério como um total desastre. Havia algumas bolas quicando para ele e ele pisou em todas. Agora, enfim, depois de esculhambar aqui o governo, tem uma pasta que merece ser avaliada também. Muitos elogiam o ministro Tarcísio como possivelmente o melhor ministro em termos de entrega e de postura no governo Bolsonaro. É a pasta da infraestrutura. Alguns dados: a gente teve 27 leilões de concessão de ativos e nesses leilões foram arrecadados 11 bilhões em outorgas e outros 11 bilhões em investimentos. É um setor que está andando, né, Magno? É um setor que a gente consegue e conseguiu em 2019 ir ao exterior e captar investimentos. Traz alguns bilhões de reais em investimentos. Enquanto o Ministério do Meio Ambiente joga fora dinheiro internacional. Exatamente, mas a diferença entre essas duas conduções, esses dois ministérios, é mais ou menos por aí. Enquanto um ministério faz agenda cultural, né, sinalização para a militância, o outro trabalha silenciosamente. Vai lá, conversa com a China, vai na Europa, conversa com a Europa, traz investidores de qualquer nacionalidade, faz privatizações sem nenhum estardalhaço, sem nenhum
privatizou vias férreas que estavam aí para ser privatizadas há muitos anos, está cuidando de fato da área. Nós tivemos aeroportos preparados para privatização, nós tivemos as ferrovias, nós tivemos investimentos em volumes razoáveis acontecendo em 2019, num ano que foi reconhecidamente muito difícil para os investimentos públicos e que a gente já sabe 2020 vai voltar a ser, sendo inclusive o menor volume de investimentos públicos, e o menor volume de recursos para investimentos de toda a história. Vai ser agora em 2020. Então a gente vai depender cada vez mais de iniciativas assim. Um ministro que conheça a área, e o ministro Tarcísio é reconhecidamente um ministro que conhece como poucos os números da área, a situação da infraestrutura brasileira, e que esteja aberto a atrair investidores. Olha, se vende como um administrador, um gestor sério, que conhece a área que comanda e que está conseguindo gerar resultados, tudo isso atuando de uma forma muito pouco política, muito pouco chamativa. Não perde tempo com essas besteiras. Não perde tempo com polêmicas na internet. O que, novamente, né, dada a situação desse governo, é uma coisa que a gente precisa saudar, porque é rara. Qual que é a nota? Nota 8 para o ministro Tarcísio. Muito bom. Então agora a gente já pode fazer um apanhado geral, olha. Em termos de médias aqui, das notas dadas pelos nossos convidados e pelo nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal. Formação da equipe, 5,5. Economia, 7,5. Justiça, 6,8. Educação, nota 3. Uma das piores. Saúde, nota 6, ali na média. Direitos humanos e família, nota 5,5. Meio ambiente, nota 2, ou seja, na avaliação até agora, uma das piores, mas não consegue ser pior que cultura e política externa, ambos com nota 1,5. Dois setores, enfim, é triste o que vem acontecendo, né? E na infraestrutura, a nota do ministro Tarcísio está na casa do 8. Como média geral, então, a avaliação geral do Livres nesse primeiro ano do governo Bolsonaro, é que vale dizer, fizemos isso mais como uma forma divertida de conduzir esse exercício de fim de ano de avaliação do governo. Essas notas não refletem algum tipo de votação entre nossos associados. É possível que muitos aqui debatam uma nota ou outra, e a gente quer também saber a sua opinião nos comentários. Então deixe sua opinião sobre o que é que você achou, onde é que a gente foi injusto, o que é que você acha que merece mais ou merece menos nota, enfim, qual sua avaliação sobre o governo Bolsonaro, tentando sair um pouco da esfera da polêmica e pensar nas ações concretas de políticas públicas, que é o que importa para o futuro do país. Então, nesse exercício, a média geral do governo Bolsonaro ficou em 4,78. Isso é reprovação na minha escola e na sua. Na minha também. Reprovação nas duas escolas e uma boa surra da minha mãe também. Pois é, a gente espera muito que nos próximos anos, pelo bem do país, a gente tenha um desempenho melhor por parte do governo. 2, 3 pontos aí que melhoram um pouco a média total do governo, mas é um governo que, em geral, é muito perdido. É muita gente muito ruim, né? As melhores notas, basicamente, é infraestrutura como melhor nota, economia, justiça um pouco atrás e a saúde fica ali discreto. O resto já está abaixo da média, né? É muito difícil você ver um time bom evoluir se você tem muita gente ruim ao mesmo tempo. Você pode ter algumas pessoas ali que são boas, mas... Não, e tem literalmente gente fazendo gol contra, né? O Ministério da Economia tentando negociar a abertura econômica, e aí o Ministério do Meio Ambiente fazendo o que fez, o próprio presidente fazendo... Você tem setores ali tentando viabilizar recursos e outros setores que estão literalmente jogando recursos pela janela por conta de uma agenda completamente doida. Como se nós não estivéssemos completamente falidos, né?
entrando no 6º ano com as contas públicas no vermelho. Então é isso, essa foi nossa avaliação. Como você sabe, nós temos feito nessa última semana uma série especial de programas avaliando as políticas do governo e, enfim, tudo o que aconteceu em 2019. A gente vai continuar amanhã falando das outras forças políticas, outras movimentações, especialmente o papel dos movimentos cívicos ao longo de 2019, e até o resto da semana ainda teremos bastante avaliação aqui para você acompanhar. Mande seu comentário, se gostou do vídeo, curta. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhe com seus amigos e vamos gerar um debate saudável, um debate que seja pautado nos resultados para o bem do país e não em polêmicas vazias. Então, é isso aí. Obrigado, Magno. Obrigado você e até amanhã.